Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Amém? Eu quero nessa noite trazer uma palavra subordinada ao tema marcas de um verdadeiro avivamento. Repitam isso, por favor. Digam: marcas de um verdadeiro avivamento. Quando o avivamento chega em um lugar, deixa sua marca. Glória a Deus. Avivamento é a vida de Deus em nós. Deus nos presenteou com a vida, e além dessa vida que temos física, Ele também nos deu a sua vida, a vida do Espírito, a vida eterna, a vida de Deus. Então você recebeu, além da vida física, você recebeu a vida de Deus, a vida de Deus. Quem tem a vida de Deus, dá glória a Deus aí. Você recebeu vida espiritual, é a vida sobre a vida. E aí, quando essa vida de Deus chega, você abre mão da sua para viver essa vida de Deus. Porque avivamento é abrir mão da sua vida para viver a vida de Deus. Você renunciou à sua vida para viver a vida divina. Gálatas capítulo 2, versículo 20 está escrito: estou crucificado com Cristo. Não obstante vivo, não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, ou na fé do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então essa é a vida que Deus tem para nós. E essa vida que chamamos de avivamento tem suas marcas. E uma das marcas encontrada nesse texto, porque esse texto que eu li, para ser bem sucinto, fala de um avivamento que aconteceu em Samaria. E quem levou esse avivamento para Samaria foi um diácono. E esse avivamento chegou em Samaria e chegou também na sua vida. Você crê nisso? Glória a Deus. E houve então esse grande avivamento em Samaria, e nós extraímos desse texto algumas marcas que caracterizam o verdadeiro avivamento. E o primeiro sinal que marca esse avivamento, todos aqueles que são envolvidos, todos aqueles que vivem essa vida de Deus, primeiro, não teme as adversidades. Todo crente avivado não tem medo das circunstâncias ruins, das adversidades,
das lutas, das provas, você é encorajado, fortalecido, animado. No meio da prova você consegue dar glória a Deus. No meio da luta você fala em línguas. E eu vejo isso no campo espiritual, como que fica, né, o maligno, os demônios. Porque uma prova lhe envolve uma luta, uma crise, uma aflição. Aqui no caso foi uma perseguição que se levantou contra a igreja, mas os irmãos não se desviaram. Eles se dispersaram da cidade de Jerusalém, porque era um plano de Deus. Porque as lutas, as perseguições não são para nos matar. As lutas, as adversidades que passamos muitas vezes são para nos alinhar, para nos colocar no centro da vontade de Deus. Porque às vezes o crente está muito acomodado, e o Senhor não quer ver você acomodado, não quer ver você parado, Ele quer ver você envolvido em alguma coisa relacionada ao reino dos céus. Aí algumas circunstâncias ruins nos acontecem, mas todo crente avivado não teme esses momentos da vida. Não teme, porque toda a adversidade, luta que um crente passa, 3 importantes lições você pode guardar. Primeiro, que essa prova, essa luta, ela tem tempo determinado. Teve um glória a Deus ali. Toda luta na vida de um crente, o crente que é marcado pelo avivamento sabe, essa luta tem um término. Não vai durar a vida toda, aleluia. Já tem uma vitória determinada nisso. Por isso que você louva, adora, glorifica, porque você sabe que as lutas na sua vida têm dias contados. Está escrito na Bíblia, não é coisa da minha cabeça não. Paulo disse, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. Então, prova na vida de crente é momentânea. Segundo, é leve, dá para suportar, dá para você carregar. Aí alguém pode dizer assim, mas o senhor não sabe o tamanho da luta que eu estou passando. Sim, mas Deus lhe achou crente suficiente para suportar essa aí. E você vai sair dessa, aleluia. Vou dizer de novo, você sairá dessa. Terceiro lugar, as lutas que enfrentamos na vida, ela produz, diga bem alto, diga produz. Ou seja, Deus não permite você passar por alguma luta, simplesmente porque Ele resolveu provar você, gerar uma dificuldade na sua vida. Não, Ele tem um propósito nisso. E essa luta não terminará sem resultado positivo. Meu coração está começando a esquentar. Ainda, pastor, não esquentou ainda. Estou falando aqui na mensagem, porque ele já está quente aqui na adoração. Agora escute. Prova na sua vida vai terminar em glória. O resultado é positivo. Deus está permitindo algumas lutas para extrair de você alguns valores que de outra forma não seriam extraídos. Então dê glória a Deus na prova, porque isso vai terminar em glória. Vou profetizar, dê glória a Deus na luta, porque vai terminar em glória. O resultado será maravilhoso, vai ser glorioso. Então todo crente marcado pelo avivamento, ele não teme as adversidades. Não tem luta que tire crente avivado da igreja. Não tem crise que faça você se desviar do evangelho. Se alguém se desvia por causa de uma luta, porque um levante, porque uma calúnia, porque uma difamação com nome, ou seja, nada, absolutamente nada vai tirar você da presença do Pai. Se saiu é porque não era avivado, porque crente avivado pode não ter R$1 no bolso, pode não ter uma moeda, se colocar ele de cabeça para baixo, não caiu uma moeda, e amanhã ele tem que comprar pão para as crianças, mas ele está na igreja dizendo glória, aleluia, louvado seja Deus. Não é assim? E alguns de nós aqui estamos assim, já deu glória, já pulou, já sapateou,
chateou, mas está passando uma crise. Pois é, e aí é um sinal de que você está vivendo a vida de Deus, porque você não está preso às circunstâncias, você não está preso a momentos, e você sabe que isso vai passar, que isso vai terminar, e isso vai resultar em glória. Você pode glorificar a Deus por isso? No meio da luta, da crise, os crentes saíram falando de Jesus, porque um crente avivado carrega essa marca. Ele se envolve na obra do Senhor, e a obra de Deus é ganhar outros. A obra de Deus é compartilhar com mais alguém aquilo que você recebeu. A obra de Deus é isso. O reino se expande. Você evangeliza, você visita, você compartilha com os outros aquilo que você está recebendo. Isso é avivamento. Avivamento você não guarda só para você. Avivamento você não segura só para você. A satisfação é em transmitir para alguém aquilo que você está recebendo. Aleluia, aleluia. O avivamento chega, você compartilha, a alegria está estampada no teu rosto. Alguém olha para você e diz: que alegria é essa? É porque Jesus está em mim, eu estou nele. A palavra dele está em mim, eu estou nele. O Espírito Santo mora em mim. Aí você começa evangelizando. A alegria de Deus chegou naquela cidade, porque alguém cheio do Espírito Santo, mesmo debaixo de luta e de perseguição, foi falar das grandezas de Deus, foi falar de Jesus, foi pregar a palavra. Então, em segundo lugar, a marca do avivamento é compartilhamento daquilo que recebemos de Deus com os outros. O avivamento não se resume em você. O avivamento não fica preso em você. O Espírito Santo, ele dá uma sacudida na sua vida, e você tem prazer em levar outros a Cristo. Quem tem essa satisfação? Você quer saber se você de fato está avivado? Se você gosta de falar de Jesus, ama falar de Jesus, ama evangelizar, aí você sabe se você está avivado. Porque avivamento que não gera esse prazer em levar outros a Cristo não é avivamento. A marca do verdadeiro avivamento é compartilhar aquilo que você recebeu de Deus. Quem está me entendendo, glorifique o nome de Jesus. Em terceiro lugar, estou indo rápido aqui, porque eu quero orar. Deus tem coisa grande para fazer aqui esta noite ainda. Você crê nisso? Eu compartilhei algo com a minha esposa no carro e cheguei aqui. Eu não imaginava que fosse isso aqui hoje. Sei que a igreja é avivada, sei que aqui o negócio é sério, mas eu não imaginava que estivesse dentro dessa dimensão toda. Hoje o culto terminará debaixo de muita graça e unção de Deus. Em terceiro lugar, querido, todo crente marcado pelo avivamento, guarde isso. Todo crente marcado pelo avivamento, além de ele não temer as adversidades, além de compartilhar com outros aquilo que recebeu do Senhor, ele também se envolve no sobrenatural. Não, eu vou dizer de novo e eu já vou parar por aqui. Todo crente avivado, ele se envolve com o sobrenatural. Quem está me entendendo? Não dá para vir num culto e ficar com o olho seco, com a boca fechada, olho arregalado, vendo todo mundo adorando e você não. Aleluia. Não dá para dizer só avivado se você está aqui como telespectador. Não dá para dizer só avivado, mas é religioso. Vem para a igreja, senta, assiste o culto, volta para casa e espera o próximo. Aí chega, assiste o culto, volta para casa e espera o próximo. Não, você vive o culto o tempo todo. Você se envolve com o poder sobrenatural. Aqui a coisa não é mente, aqui é coração.
Aqui não é emoção, aqui é avivamento, a vida do Espírito. É algo muito sério. As coisas de Deus estão para ser liberadas sobre a nossa vida. E Ele só libera sobre aqueles que se envolvem com Ele. Deus é um ser sobrenatural. Deus não tem nada de natural. Deus é sobrenatural. Vou declarar: Deus é sobrenatural. Todos aqueles que se envolvem com Ele, envolvem-se com o sobrenatural. Nada aqui pode ser natural. Existe uma diferença entre um culto tradicional e um culto pentecostal. Tem sua diferença. No culto tradicional, prepara-se toda a programação do culto um mês antes. Sabe quem vai pregar, a hora que vai entrar, quem vai cantar, a hora que vai cantar, a hora que vai terminar. É tudo bem agendadinho e não pode passar dali. Num culto pentecostal é diferente. O pastor Heber pode sair de casa, planejou, pensou, disse: hoje eu vou dar oportunidade para A, para B. Aí chega aqui, no cântico de um hino, muda-se totalmente as coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é sobrenatural, está no coração dos crentes, sabe qual é a necessidade daquele dia, e ele age diferente. Tem dias que não flui a palavra, tem dias que é no louvor, tem dias que já é o contrário, é a palavra e não o louvor. Tem dias que é um testemunho, tem dias que é um irmãozinho, uma irmãzinha contando uma bênção. Aí o ambiente muda, porque a igreja está envolvida no sobrenatural. O pregador vem, chega aqui, traz um esboço bíblico, aí o Senhor diz: hoje esse esboço seu não serve, hoje sou eu que vou falar diferente. Aleluia, aleluia. Porque as coisas são sobrenaturais. Se nós permitir que o poder do Espírito Santo flua de forma sobrenatural no ambiente, meu Deus, você não consegue mais ficar preso no tempo, nas circunstâncias. Você esquece o amanhã, esquece os problemas, esquece as circunstâncias que você está vivendo, esquece o tempo, porque você quer ficar ali na presença de Deus, na presença de Deus. Eu já participei de culto que a bênção apostólica foi dada e os crentes ficaram até 3 horas da manhã, até as 4 da manhã, Jesus batizando pessoas com o Espírito Santo, e aí, meu irmão pastor, em casa já descansando e o culto rolando na igreja. O Espírito Santo está querendo, desejando ardentemente por aqueles que estão dispostos a se envolver com o sobrenatural. Chega dessa coisa mecânica, chega dessa liturgia barata, chega desse culto frio. O Senhor quer a sua igreja envolvida com o sobrenatural. Tem gente que fala mal de nós, porque você é avivado, pula, sapateia, corre, profetiza. Alguém diz: isso aí é Zé Povinho, é gente que não tem o que fazer. Isso, chama nós de Zé Povinho, diga que nós não temos o que fazer, porque nós vamos continuar. Eu já fico nervoso, porque a gente vai continuar sendo assim. Nascemos assim, estamos assim e vamos continuar assim. Zé Povinho? Então tá bom. Você não tem o que fazer? Não tem o que fazer. Então tá bom, deixa nós adorar. Não venha se meter na nossa liturgia, não venha se meter no nosso culto. Eu estou muito aborrecido, senhores pastores, com uma teologia reformada de gente que quer discutir, missionária, pastora, a nossa liturgia sem ter a experiência que nós temos. Aí se reúne uma camada de teólogos reformados para decidir a liturgia da Assembleia de Deus de Piraporinha. Por que não chama o presidente? Por que não chama um pregador pentecostal? Aí quer gelar o nosso culto, aí vem com aquelas mensagens frias. Assim está escrito segundo as regras de hermenêutica. Aqui um sermão elaborado respeitando as normas da homilética. A igreja não quer saber o que é hermenêutica nessa hora. A igreja não quer saber o que é homilética nessa hora, rapaz.
O que nós queremos aqui é envolver-se com o poder sobrenatural. Aleve, remante, defare, replaciar. Remante, que para si. Aleluia. É por isso que Jesus não cura mais em muitos lugares. É por isso que Jesus não liberta mais em muitos lugares. O demônio entra, assiste o culto, volta para casa na cacunda do crente e nada muda. Mas aqui não, Satanás. Aqui não, demônio. Aqui não, aqui não, aqui não. Aqui se entrar o endemoniado é liberto. Aqui se entrar doente sai curado. Se entrar frio sai cheio, cheio, cheio. Ela fica para si. Põe a mão no ombro de alguém e diga: se envolva nessa noite no poder sobrenatural. Eu vou esperar você adorar. Levante a sua mão que eu quero profetizar. Quem crê no que eu vou dizer vai dar um salto nessa cadeira, porque diz o Senhor: eu estou trazendo hoje sobre esse lugar um poder sobrenatural. Se envolve, se envolve, se envolve. Vai se envolvendo, vai se envolvendo. Agora mais. Choquebará surda. Levante que me louvará sim. Pequenamente o fôlego. Leio harassou e anjo fôlego na barassi. Tecalabaio rimanso é. Alabassa cabarasuri mitai. Eu estou falando em língua, a minha mente não entende, a sua também não. Os demônios não entendem, mas o Espírito está orando e falando com o Pai. E quer que eu te diga uma coisa? Deus está dizendo nessa noite por meio desse manto: tem pessoas aqui nesta noite que o Senhor reuniu para dizer para ti: hoje eu te envolvo no manto de mistério, no meu poder, porque não quero ver você frio nem apagado, mas cheio do meu Espírito. Recebe agora. Recebe agora, recebe agora, recebe agora. Pela manhã soca para sul no Camarabás. Aracalabara soramunda. Jesus fez uma promessa relacionada a isso, porque ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vocês conhecem, porque ele habita convosco e está em vós. Quando ele vier, me glorificará. Quando ele vier, me glorificará. O Espírito Santo está dentro do crente, habitando, estabeleceu dentro do seu coração sua residência. Ele mora em você. E o objetivo dele é fazer com que os mistérios de Deus venham ser revelados. E dentro desse mistério, desta revelação, você possa glorificar tudo que Deus faz na sua vida e na minha vida. É para a glória dele. Então ele te envolve nesse mistério, para que você glorifique a Deus em tudo quanto você fizer. O Espírito Santo, eu vou repetir, está dentro de cada um de nós, irmão. E o objetivo dele é nos envolver nesse poder sobrenatural, para que
o nome do Senhor venha a ser glorificado. Na oração do capítulo 17, eu estou pregando Bíblia. Na oração do capítulo 17 de João, Jesus disse: eu não rogo para que os tire do mundo, mas para que eles sejam um no mundo, a fim de que o Filho seja glorificado. Jesus disse: tu, Pai, em mim e eu neles, para que o mundo saibam que eu fui enviado. Então o Espírito Santo está em nós para fazer essa operação. Ele nos envolve no seu manto, nos envolve no sobrenatural, nos envolve nos mistérios, para que por meio disso Cristo venha a ser revelado nessa terra. Deus não quer a sua igreja fria. Por isso que você glorifica, por isso que você exalta, porque a Bíblia diz que todos aqueles que têm vida glorificam, cada um no templo diz glória. Então nós vamos se envolvendo nesse sobrenatural, e não ficamos com essa liturgia barata, com esses cultos que não passa de reunião de morador de bairro. Nós não somos uma associação, nós somos um corpo, nós somos vivos. Nós não somos simplesmente uma organização, nós somos um organismo. Aqui não é reunião de morador de bairro, da região de Piraporinha, da zona sul de São Paulo. Isso aqui não é associação, isso aqui é uma igreja, isso aqui é culto, isso aqui não é reunião, é culto. Podem mudar a linguagem por aí, ninguém está tratando aqui de nada relacionado à vida social. Nós não estamos aqui tratando de nada relacionado às coisas relacionadas a associações e etc. Nós estamos aqui prestando um culto. Não é nada na horizontal, é na vertical. É na vertical. É na vertical. É para lá. Aleluia. O tabernáculo, e eu já concluo já, espera um pouquinho só. O tabernáculo tinha 3 repartimentos: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No pátio tinha o altar do holocausto, do sacrifício, e a pia. No lugar santo tinha do lado direito a mesa com os pães asmos, do lado esquerdo o candelabro com as suas 7 hastes, e defronte ao lugar santíssimo, que era dividido com uma cortina, tinha o altar de incenso. Ali era queimado o incenso, que penetrava por entre o véu, e ficava o lugar santíssimo cheio de fumaça. E ali no meio do propiciatório, que era a tampa que estava sobre a arca, que estava lá dentro do Santo dos Santos, do meio do propiciatório Deus falava. Eu quero chamar a sua atenção para o altar do incenso. A fumaça não saía para o lado de fora, ela entrava para o lado de dentro do Santo dos Santos. Esta fumaça representa a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa glorificação. Nós oferecemos para Deus. É vertical, não é horizontal. Ninguém está vendo aqui de forma física uma fumaça, mas no reino espiritual, se você pudesse olhar com os olhos espirituais, você ia ver aqui uma cortina de fumaça na vertical, subindo, 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 subindo. À medida em que você vai louvando, o cantor vai adorando, os departamentos vai adorando, vai subindo uma fumaça, vai entrando no lugar santíssimo, que é o céu. Lá Deus vai recebendo este louvor, recebendo esta adoração, e à medida em que a igreja vai adorando, Ele vai bradando no meio do propiciatório, que é o Santo dos Santos. De lá Ele fala com a terra. Quem está pegando? De lá Ele fala com a terra. E é interessante no reino espiritual isso, porque no livro de Ezequiel, essa fumaça, ela entra no reino do Espírito, ela envolve as rodas dos carros dos querubins, que está, o trono de Deus está sobre o carro dos querubins. Essa fumaça entra, passa por entre o véu,
entra nas rodas dos carros dos querubins, e aí há um movimento, porque o Espírito Santo que está em você também está nas rodas dos carros dos querubins, que está o trono de Deus. E à medida que essa fumaça vai subindo, serve como combustível e vai movimentando. Se movimenta o carro, está movimentando o trono. Quem está pegando? Se movimenta o carro, está movimentando o trono. Querido, o teu louvor, a tua adoração faz com que haja um movimento no reino espiritual. E aí Deus, para você dar um salto nessa cadeira, a Bíblia diz que Ele se levanta do trono por causa do clamor, por causa da adoração, por causa do louvor, por causa da fumaça. Ele vai e se coloca de pé no seu trono, e Ele se curva para receber aquilo que você está oferecendo para Ele. Por isso que na terra nós temos que fazer o nosso devocional melhor, porque aí eu não vou conseguir falar das outras marcas, eu tenho que parar aqui. Nós vamos se envolvendo com sobrenatural. Quer ver outro exemplo? Você vai no capítulo 6 de Isaías, você vai encontrar também como que é a liturgia do culto celestial. A Bíblia diz que Isaías, depois da morte de Uzias, ele entra no templo, aleluia, ele tem uma visão, e ele vê um alto e sublime trono, assentado sobre ele o Eterno, e ele vê 6 serafins, e esses seres, eles têm 6 asas, e essas asas, 2 cobrem os pés, 2 cobrem o rosto, e com 2 eles voam, e esses seres são de fogo puro. Pensa se o trono de Deus é gelado. Ele fez uma categoria de anjos, chamada de serafins, seres angelicais, chamados de serafins, e esses seres são totalmente de fogo, e eles estão em volta do trono de Deus, aleluia, aleluia. A categoria dos querubins segura o trono, mas os serafins dá fervor, dá sentido ao governo de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Eles estão o tempo todo dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O que Deus está nos ensinando? Ele está dizendo que o nosso devocional tem que ser aqui na terra parecido com o mesmo devocional dos serafins. Aqui nós não temos asas no sentido físico, mas os serafins estão dizendo: ó, guarda os pés, reverência, você está diante do Eterno, diante de Deus, com 2 cobre o rosto, porque você ainda não pode contemplar a face do Eterno. Aí os serafins cobrem os rostos, por causa da santidade que está no trono, e com 2 voam, porque o sentido do devocional é vivo, não é parado. Nós estamos aqui no reino espiritual, nós estamos movimentando. Você não tem noção do movimento que você está causando no reino espiritual. Quem está me entendendo aqui? Tudo isso eu estou contando de forma rápida, só para dizer para você que devocional tem que ser fervoroso, tem que ser alegre, tem que ser vivo, porque senão não tem como se envolver com o sobrenatural. Isso aqui não é missa, isso aqui não é reunião. Eu vou repetir, porque tem gente que está sendo bombardeado nesses últimos dias, por causa do avivamento. Muita gente está sendo bombardeada, dizendo que isso aqui não é de Deus, que já cessou as manifestações do Espírito, que já cessou os dons espirituais, que isso não é verdade. Aí vem para os cultos, como religioso, senta, assiste o culto, vai embora, não tem nada de Deus, não acontece nada. É um culto realmente assim, não é culto, é algo assim muito frio. Mas aí o Espírito está nos ajudando a entender o que é culto diante de Deus, porque quando você faz o culto segundo o modelo da Bíblia, aí você vai ver o poder sobrenatural, as coisas divinas começam a acontecer, as pessoas começam a receber algo dos céus, os doentes são curados, as pessoas que não são crentes se convertem, sem que ninguém coloque qualquer mensagem na sua mente e gerando nela medo. É por ela mesma, é por si só que ela mesma se converte ao Senhor, por causa do avivamento. Quantos estão dispostos a continuar? Quem
quer se envolver com o sobrenatural? Quem quer se envolver com o sobrenatural? Quem quer se envolver com o sobrenatural? Chegou um período na história de Israel que a Bíblia diz que Deus se cansou do devocional, se cansou das reuniões, se cansou dos cultos que Israel oferecia. Eu vejo isso como um alerta. O Espírito Santo está dizendo: eu estou na igreja para fazer com que o nosso devocional, o culto que vocês estão fazendo, nunca perca graça diante de Deus. Porque se Deus perder a graça do nosso culto, o que será de nós? Mas quando nós estamos envolvidos no seu poder, quando nós estamos permitidos ser levados pelo Espírito Santo, aí é diferente. Aí Deus trata, aí Deus fala. Irmãos, eu quero dizer-lhes uma coisa: nós estamos vivendo época em que muita gente já está querendo calar a voz daqueles que são fervorosos. Já existem reuniões fechadas, designando obreiro para segurar pessoas que são cheias do Espírito Santo na igreja. Cuidado, está sendo filmado, vigia. Isso escandaliza? Não escandaliza nada, irmão. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo mais ainda, mais ainda, mais ainda, mais ainda. Eu creio que Deus nessa noite tem coisa grande para nós. Levante as suas mãos assim, feche os seus olhos. Sentado mesmo, abre a sua boca e comece a glorificar a Deus. Diga glória. Vai dando glória a Deus aí. Eu já estou terminando. Tenha batizado o homem em línguas. Tenha batizado, solte uma rajada de línguas. Vai orando em línguas. Vai orando em línguas. Oh, Uramans, Elibi Calabarasúria, Eleve a Sé, Decai Oramanso, Lemanto, Lemanto. Em 7 minutos haverá uma chuva de poder aqui dentro. Quem não é batizado com o Espírito Santo já vai abrindo a boca e dando glória a Deus aí, porque o Senhor está dizendo: eu quero me batizar esta noite. Quem quer receber o batismo com o Espírito Santo, vai orando em línguas agora. Vai orando agora. Quem está do lado dessa pessoa que não é batizada, ora em línguas. Você que já é batizado, vai orando em línguas, porque você vai compartilhar com alguém o que você recebeu do Senhor. Ela 6 minutos e a glória do Senhor tomará conta desta casa. Os dons espirituais vão fluir nesse lugar. Ei, Deus te trouxe aqui para te batizar, renovar as suas forças, animar você, renovar a sua esperança, renovar a fé. Vai se enchendo agora. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Está escrito, Salmo 81, versículo 10: abre bem a tua boca e eu te encherei. Vai ter gente aí que vai começar agora. O Espírito Santo está enchendo hoje para te envolver no poder sobrenatural. A igreja de Jesus vai explodir na unção. Não ficará demônio, não ficará doença, não ficará terror, não ficará portas fechadas. O Espírito Santo é agora. Vai começar, vai começar. Eleve, levante, reprove a Sé. 5 minutos. Eleva a Súria de Candarabai. Reprove a Sé. Toda timidez vai embora, toda frieza vai embora. Agora, todo espírito de religiosidade vai sair.
doença dos nervos, do intestino grosso, do intestino delgado. A igreja está envolvida no sobrenatural. As doenças vão ter que voltar agora de baixa ré. Sai espírito de enfermidade, toda paralisia desaparece. Agora, cegueira, surdez, sejam curados agora. Vai começar. Coloca brasas tiradas do seu altar nas mãos dos teus filhos aqui e agora.